Existem momentos que não são feitos para virar clipe, nem manchete, nem corte rápido de rede social. São momentos que existem apenas para nos lembrar de algo que, muitas vezes, preferimos esquecer. Ídolos também são humanos. Eles cansam. Eles falham. Eles sentem dor. E naquele dia, no meio de um show que deveria ser apenas mais uma apresentação memorável, Jungkook viveu algo que jamais havia acontecido antes em sua carreira. O primeiro colapso físico provocado pelo cansaço extremo. Naquele momento, ninguém estava preparado. Nem o público, nem a equipe, nem os próprios membros do BTS. Muito menos ele. Jungkook sempre foi conhecido como alguém que nunca demonstra exaustão. Mesmo depois de horas de ensaio, de viagens longas, de agendas impossíveis, ele sorria, brincava, cantava como se nada estivesse acontecendo. Você nunca conseguia perceber quando ele estava no limite. Nunca. Ele nunca mostrava. E talvez esse tenha sido justamente o problema. Mais tarde, ele mesmo diria que não sabia exatamente o que havia acontecido, que acreditava ter se superestimado. Essas palavras, vindas de Jungkook, soaram quase irreais. Aquilo nunca tinha acontecido com ele antes. Nunca. O colapso veio de repente, sem aviso, como se o corpo tivesse decidido falar por conta própria depois de muito tempo sendo ignorado. Quem estava ali percebeu imediatamente que algo estava errado. Jungkook estava em muito mau estado. Era estranho até ouvir alguém perguntar: quem? Jungkook? Sim, Jungkook. O mesmo que sempre parecia incansável. O mesmo que parecia feito de energia infinita. Ele parecia realmente exausto. Quando os sintomas começaram a aparecer, a surpresa virou preocupação. O pensamento era um só. O que está acontecendo com ele? O contexto também pesava. O BTS estava no Chile, um lugar que eles não visitavam há muito tempo. Não sabiam quando voltariam. E tinham apenas 2 dias de shows. 2 dias que, para Jungkook, significavam muito mais do que apenas cumprir uma agenda. Significavam dar tudo. Absolutamente tudo. Ele trabalhou até o momento em que o próprio corpo não conseguiu mais acompanhar sua vontade. O local do show ficava em uma região elevada, nas montanhas. A altitude já era um fator de risco. No primeiro dia, Jungkook conseguiu se controlar fisicamente. Ele pensou nisso antes. Sabia que precisava se poupar. E conseguiu. Mas o segundo dia era o último show. E muitas vezes o último dia é onde artistas se permitem ultrapassar limites que não deveriam. Nos bastidores, os sinais começaram a ficar claros. Pessoas ao redor pediam para ele desacelerar, para ir com calma. Diziam que ele poderia desmaiar se continuasse naquele ritmo. Pediam que não se esforçasse tanto, mas tudo aconteceu muito rápido. Rápido demais para alguém que sempre acreditou que conseguiria aguentar. Em determinado momento, pelo ponto eletrônico, o diretor pediu que Jungkook utilizasse um respirador caso estivesse muito difícil. Ele parecia quase fora de si, como se estivesse desconectado. Desde então, ninguém mais conseguiu focar em si mesmo. Todos só pensavam em Jungkook. Cada segundo era de tensão. Faltava pouco para o retorno ao palco. 1 minuto. 1 minuto e meio. E os pedidos continuavam. Jungkook, sério? Vai devagar. A pergunta ecoava nos bastidores. Ele está bem? Porque a verdade dura e cruel também precisava ser enfrentada. Sem Jungkook, o impacto seria enorme. Isso vale para qualquer um dos 7 membros. Mas Jungkook ocupa uma posição central. Ele é o vocal principal. Ele está no centro das coreografias. Ele tem muitas partes. Não existe substituto para Jungkook. E então aconteceu. Quando alguém olhou para ele naquele instante, Jungkook simplesmente sentou no chão com força. Não foi um descanso casual. Foi um colapso. Naquele segundo, todos entenderam que a situação era grave. Perguntaram se ele estava bem. Perguntaram se ele queria que deixassem o local. Ele mesmo não sabia. Era a primeira vez que algo assim acontecia com ele. Ele ficou completamente desnorteado, confuso, assustado. O calor intenso, o esforço excessivo, o desgaste acumulado. Tudo apontava para um colapso físico. Não era algo mental. E isso trouxe um pequeno alívio. Mas o medo continuava. Porque ninguém sabia se ele conseguiria voltar ao palco. E o show havia acabado de começar. Enquanto Jungkook tentava se recuperar, alguém precisava tomar decisões difíceis. Alguém precisava falar pelo grupo. E esse alguém se viu dividido entre a responsabilidade profissional e a preocupação humana. Pensar no show naquele momento fez essa pessoa se sentir patética.
Porque o pensamento correto deveria ser apenas um: Jungkook pode não conseguir continuar. A saúde dele vem primeiro. Ele tirou as meias, tentou se refrescar. Brincaram levemente para aliviar a tensão, mas o medo estava ali. Mesmo dizendo que estava bem, todos sabiam que não era tão simples. Aos poucos, ele parecia se recuperar. Respirava melhor. O rosto voltava a ter alguma cor. Aquilo trouxe alívio, mas a tensão não desapareceu. E então, contra todas as expectativas, Jungkook decidiu voltar. Profissional até o limite do que se pode chamar de profissionalismo. Pouco antes da performance de Wings, ainda claramente debilitado, ele subiu ao palco. Cantou. Acompanhou o rap. Entregou tudo o que tinha, mesmo quando já não tinha mais nada. Depois, ele confessaria algo que torna tudo ainda mais doloroso. Ele sabia que seu corpo não estava bem antes mesmo do show começar. O corpo sabia. Ele sabia. Mas havia um único pensamento em sua mente. Talvez ele não conseguisse ver aquelas pessoas de novo por muito tempo. Talvez aquela fosse a última chance. E por isso ele cantou. Não foi por obrigação. Não foi por contrato. Foi por amor. Amor ao palco. Amor ao público. Amor àquele momento que ele acreditava ser único. Esse episódio não foi apenas o primeiro colapso físico de Jungkook. Foi o momento em que todos, inclusive ele, perceberam algo fundamental. Por trás do ícone global, do centro perfeito, do vocal principal impecável, existe um jovem que sente, que cansa, que ultrapassa limites tentando corresponder a expectativas que, muitas vezes, são desumanas. Naquele dia, Jungkook não falhou. Pelo contrário, ele mostrou o quanto é humano. E talvez tenha sido ali que muitos entenderam, pela primeira vez, o peso real que ele carrega nos ombros. Não apenas como artista, mas como pessoa. Depois daquele dia, nada foi exatamente igual. Não porque Jungkook tenha se tornado mais fraco, mas porque todos passaram a enxergá-lo de forma diferente. O colapso não foi uma quebra de imagem, foi uma revelação. Pela primeira vez, o corpo falou mais alto do que a disciplina, mais alto do que o profissionalismo, mais alto do que a vontade incansável de nunca decepcionar ninguém. E quando o corpo fala desse jeito, ele não pede permissão. O que mais dói ao lembrar desse momento não é o susto, nem o medo do que poderia ter acontecido. É perceber o quanto Jungkook já vinha carregando aquilo sozinho. Ele nunca mostrou, nunca reclamou, nunca deixou transparecer. Sempre acreditou que conseguiria ir um pouco além, dar mais um passo, cantar mais uma música, atravessar mais um palco, até que naquele dia não deu mais. E talvez o mais cruel disso tudo seja justamente o motivo que o fez continuar mesmo sabendo que não estava bem. Ele não pensava em si, pensava no público, pensava no tempo que talvez passaria sem vê-los novamente. Pensava naquele momento como algo único, irrepetível. Jungkook cantou não porque seu corpo aguentava, mas porque seu coração se recusava a parar. Esse episódio não prova força, ele prova amor, mas também nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Amar o palco não deveria significar se destruir por ele. Ser profissional não deveria exigir que alguém ultrapasse os próprios limites físicos. Ídolos não deveriam precisar adoecer para que o mundo aceite que eles são humanos. Naquele instante, quando Jungkook sentou no chão, ofegante, confuso, vulnerável, algo se quebrou. Não nele, em nós, que tantas vezes exigimos perfeição sem pensar no custo, que aplaudimos resistência sem perguntar até quando, que chamamos de dedicação aquilo que, às vezes, é apenas silêncio diante do próprio sofrimento. O Jungkook que voltou ao palco naquele dia não era apenas o vocal principal. Era um garoto tentando honrar um vínculo que ele sente ser quase sagrado. Mas nenhum vínculo deveria valer mais do que a própria saúde. E entender isso não diminui o amor dele pelos fãs. Pelo contrário, torna esse amor mais real, mais humano, mais dolorosamente verdadeiro. Talvez o maior aprendizado desse episódio não seja sobre cansaço, mas sobre limites, sobre a necessidade de parar antes de cair, sobre aprender que não há vergonha em descansar, que não há fraqueza em dizer não consigo hoje, que continuar vivendo é mais importante do que continuar performando. Porque Jungkook não é insubstituível apenas no palco, ele é insubstituível como pessoa, como alguém que sente, que sonha, que ainda tem uma vida inteira pela frente. E se existe algo que aquele dia nos ensinou, é que amar Jungkook não é aplaudir quando ele se sacrifica.
é torcer para que ele nunca mais precise chegar tão longe para provar o quanto se importa. Às vezes, o momento mais forte de um artista não é quando ele canta mais alto, dança melhor ou entrega a performance perfeita. Às vezes é quando o silêncio aparece, quando o corpo pede pausa, e quando finalmente todos nós aprendemos a escutar.